Convidar você para assistir a nova temporada do programa original comigo, Beth de Oliveira, de segunda a sexta-feira na TV Cidade de Petrópolis, a partir de 13h, com reprise às 6h30 da noite, também às 10 horas da noite. Vale lembrar que você pode assistir também pela tvc16.com ou pelo Facebook da TV Cidade de Petrópolis. Aguardo você de segunda a sexta-feira, 13h. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Esse programa que, na véspera do Carnaval, quando está todo mundo excitado, querendo aproveitar muita alegria, também leva para a casa de vocês, para a rua, para onde quer que estejam, leva uma mensagem de paz, uma mensagem para refletir. Porque não tem nada errado no Carnaval. A alegria é sempre uma coisa boa, mas há limites até mesmo para a alegria. Não há necessidade de se encontrar alegria no álcool ou na droga, na violência, também não. Mas há também a possibilidade de fazer a alegria de outras maneiras. E uma das alegrias é a gente saber que nós vamos morrer, mas não vamos acabar. E o programa Enfoque Espírita leva isso exatamente aos senhores. Nós morremos, mas não acabamos. A gente morre muitas vezes à medida que vai fazendo a evolução, mas nasce não com esse corpo físico. Quem diz isso não sou eu, nem é tampouco o Espiritismo. Quem disse isso inicialmente foi São Paulo, que na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, que ele dá o título, aliás, de A Ressurreição, então ele vai examinando qual é que seria a ressurreição. Porque se há ressurreição, com que corpo virão? São Paulo é que pergunta. E ele mesmo faz as respostas. Em seguida, então, quando ele vê que nós temos um corpo material e um corpo espiritual, ele, São Paulo, está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, todo ele, com o título de A Ressurreição. Então ele chega no versículo 43 e 44 e diz assim: assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Tece algumas considerações a mais e vai para o versículo 50 e diz assim: a carne e o sangue não vão para o céu. Quer dizer, não é esse corpo que ressuscita, mas é o corpo espiritual. É bom saber disso. Por quê? Quando morre alguém que é nosso amado, nós queremos estar com ele, temos saudade, calma, a gente ainda vai encontrar com ele, vai chegar a nossa vez também da gente desencarnar e estaremos no mundo espiritual. É estranho, mas é verdade dizer, aqueles que nós amamos vão e que nos amamos vão encontrar conosco. Então, a doutrina espírita leva uma mensagem de paz, de felicidade, de alegria. E por isso aqui estamos nós, à véspera do Carnaval, dizendo, vamos sorrir também. A vida continua, nada melhor. Como está, Vecmília? Tudo bem? Graças a Deus, excelentemente bem, seu Gama. Graças muito a Deus. Bom, Todo muito problema bom. aquele que você estava com ele transitoriamente, né? Já essas foi pedras no rio sanado. costumam incomodar um pouquinho as pessoas, né? Graças a Deus. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E pode ser visto também pelo Facebook. Lá em cima no Facebook é só digitar tudo junto, TV Cidade de Petrópolis. E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com.
Prosseguimos, Bom, então? Prosseguimos, então, Então. Macmillan, por favor. Então, o desenvolvimento do programa, há tempos explicamos que a doutrina surgiu no mundo, porém um telespectador que nos pareceu muito interessado pediu que citássemos como o Espiritismo foi codificado. Mas eu gostaria que você lesse essa página antes, que eu acho essa parte sim. fundamental. Exatamente. Mas Porque sempre se pensou, eu também pensava assim, que a doutrina espírita fosse uma espécie de um aborto. Surgiu porque o senhor Allan Kardec disse isso. Não. Houve a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, mas Jesus foi claro ao dizer, no capítulo 16 de João, já o João Evangelista, ele dizendo o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. E no capítulo 14, João continua citando as palavras de Jesus: quando eu me for, eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. O outro Consolador é a doutrina espírita, que não veio por intermédio de um homem. A abertura, sim, o início, sim, mas a continuada é por inúmeros médiums que não contam o que eles sabem, mas o que, através, por intermédio deles, venha. Como é que isso se sabe, então? Por favor, prestemos atenção nessa página especialmente escolhida. do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? De Chico Xavier, vindo de Emmanuel. Título: No Serviço Mediúnico. Há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Permita-me dizer, nunca interrompi, mas hoje eu falei, dom espiritual é como a doutrina católica chama os dons que determinadas pessoas têm. Já a doutrina espírita chama de dons mediúnicos. Tá? É a mesma coisa, prestem atenção, por favor. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico, no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres pela mão firme daquele que se constitui um amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora ao Paulo: relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos,
tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, da certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas a título precário para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Eu acho impressionante que uma página dessa tão absolutamente clara a respeito dos dons mediúnicos fica escondido das pessoas para todo sempre. De vez em quando eu toco nesse assunto em palestras, etc. Eu digo, gente, isso seria assinado pelo senhor Allan Kardec numa boa. Sim, com certeza. Não tem qualquer problema, isso está na Bíblia. Mas não era bem assim. Eu digo, como? No primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, está a expressão clara. Abre aspas. Antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o vidente de hoje antigamente se chamava, o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Ou seja, o que dali para frente passou a chamar profeta, antigamente chamava vidente. Kardec voltou a chamar de vidente. Então não há divisão, é a continuação. Porque achar estranho, como se, desliga depressa o rádio, porque isso aí é negócio de espiritismo. Cara, desliga a TV, porque isso aí é negócio de espiritismo. Pelo contrário, vai aprender às vezes o que está na Bíblia, que é exatamente espiritismo. Vocês têm dúvida disso? Nossa, a manifestação de Jesus, mais de uma vez, Mateus capítulo 11, versículo 14, se quereis dar crédito, esse João Batista é o Elias que havia de vir. Ele voltou. É Jesus dizendo isso. Mas quando João, no capítulo 3, cita que Nicodemos vai visitar a Jesus, e diz para ele, e foi de noite, porque ele tinha lá os cuidados dele. Sim, com certeza. E, afinal, ele era uma figura importante ali na área religiosa de Israel na época. Ele vai visitar Jesus de noite e diz, Senhor, sei que ninguém pode fazer esses sinais. Os sinais eram os milagres, os dons espirituais de Jesus. Sei que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. Aí Jesus, já interrompendo ele, diz para ele assim, viu o que ele queria fazer, né? Como o homem pode ser velho, como é que pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus diz para ele, não vos perturbeis com o que havia de ser. Ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Mas Nicodemo, como pode ser isso? Como pode um homem ser velho entrar na ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz enfático, claro que está falando de nascimento, pelo amor de Deus. E aí vem então, Jesus diz, não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Gente, depois ainda tem outras considerações. Cada um interpreta como quer. Tem outras indicações? Tem, claro que tem. No Antigo Testamento também tem, claro. Então, se quiser, eu cito de cabeça os textos que tem, são muito bonitos. No Antigo Testamento, até na hora que Deus, entre aspas, entrega ao homem os 10 mandamentos, e que é no primeiro mandamento, quando se diz que a gente voltará na terceira e quarta geração. Por quê? Terceira e quarta geração, mais ou menos 60, 80 anos depois da morte. Porque tem que ficar um tempo no mundo espiritual para esquecer os problemas daqui, reconhecer os erros, etc. Então é uma beleza falar da doutrina espírita, estudando sabe o quê? A Bíblia. Por isso eu já tive o prazer de dar curso da Bíblia. Você estudou comigo o curso da Bíblia. Porque é uma maravilha, a gente encontra o espiritismo lá dentro. Isso é que é o mais curioso, fantástico, extraordinário. Porque a doutrina espírita está codificada assim, mas na verdade repetindo e explicando o que se ocorria naquela época. E na realidade, seu Gama, lhe digo mesmo, foi uma maravilha e é uma maravilha exatamente ler a Bíblia
com um certo conhecimento sobre o espiritismo, porque as coisas vão se encaixando Exatamente. maravilhosamente bem e fica mais acessível Perfeito. a isso aí. Muito bem. Então vamos prosseguir. Há tempos explicamos como a doutrina espírita surgiu do mundo. Porém, um telespectador que nos pareceu muito interessado pediu que citássemos como o espiritismo foi codificado e em que livros e datas e como obtê-los. Vamos lá. Quais os livros que deram origem à doutrina espírita? Imaginemos que, obviamente, isso só pôde acontecer depois que na Europa aconteceu algo extraordinário, especificamente na França, em 1789. Isso. Que houve então a Revolução Francesa, que trouxe um lema: liberdade, igualdade, fraternidade. A partir dali, a opressão daqueles que eram poderosos diminuíram. Então, a partir de 1804, começaram a nascer aqueles mensageiros que mais à frente iriam fazer da doutrina espírita. As manifestações mediúnicas, como a das irmãs que aconteciam nos Estados Unidos, né? As irmãs Fox e outras mais, que foram consideradas precursores da doutrina espírita, os maiores médios de todos os tempos, tá? Estão nessa época, para chamar a atenção. E aí o senhor Allan Kardec tomou conhecimento disso, tá? E quando ele tinha já 50 anos de idade, era professor formado, não era um qualquer, um professor formado na Suíça, substituía na Suíça o professor considerado um gênio naquela época. Então, ele era o substituto, porque Kardec era muito dedicado, era casado, não teve filhos. Então, Kardec, em 18 de abril de 1857, ele que estudara o magnetismo por mais de 30 anos, ele publicou em 14 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Em 18 de março de 1860, a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Tá? Em 1861, 15 de janeiro, o Livro dos Médiuns. Depois, em abril de 1864, no dia 29, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em 8 de agosto de 1865, o Céu e o Inferno. E 6 de janeiro de 1868, a Gênesis. Em 1890 foi publicada a obra póstuma, mas obviamente, foi por iniciativa de seu, vamos chamar de discípulo, Rei Marie. Então, os princípios básicos estão ali codificados. Mas como nós temos que fazer o primeiro intervalo, não é isso? Perfeito. Então eu pediria aqui ao Vec Miller, porque já temos mais de 15 minutos do primeiro intervalo, estamos com 17 minutos, pedimos então ao Vec Miller para a gente fazer o primeiro intervalo. Perfeito. Mas antes você pode até me fazer a segunda pergunta, por favor. Então, porque é uma relação de livros, então a gente encerra de uma vez essa hipótese. Quais os princípios básicos fundamentais da doutrina espírita? Bem, procure na casa espírita bem orientada e receberá livros de presente. Em seguida, procure entrar nos cursos sobre a doutrina espírita que a casa certamente oferece. Porque tem muitas casas, quase todas, que oferecem o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Médiuns. Mas, para que isso aconteça, então, você chega e pode pedir. Normalmente nem precisa, ele já pergunta de uma vez: olha, nós estamos aqui oferecendo e queremos saber quem veio pela primeira vez a esta casa. Isso. Aí eles oferecem ou o Livro dos Espíritos ou o Livro do Médiun. É uma introdução. Você lê o Livro dos Espíritos, é complexo, porque são perguntas e respostas, e cada pergunta e cada resposta tem um desdobramento extraordinário. Mas o André está ali me chamando a atenção que nós temos que fazer o primeiro intervalo. Então vamos seguir em frente, que é para a gente poder dar um descanso também ao nosso telespectador. Voltaremos em 1 minuto, até já. Por enquanto, é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação.
Oi, eu sou a Mônica. E essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Bem, nós citamos então as que foram essas as obras principais que o senhor Allan Kardec publicou. E, obviamente, depois da morte dele, pegaram e publicaram o livro Obras Póstumas, que foi porque o Ley-Marie pegou as coisas que ele tinha deixado e publicou. Exato. Porém, antes disso acontecer, ou seja, no início da doutrina espírita, houve necessidade de formar alguns pequenos livros que as pessoas desconhecem. Perfeito. Então, você me permite, Weckmiller, que eu vá mostrando? Com certeza, por Então, favor. E eu até vou é bom aqui. porque o telespectador É uma vai saber relação de exatamente pequenos que tem livros, mas outros. vamos lá. Esse aqui não é pequeno, mas pela idade que ele tem em meu poder, aqui o nome aqui na capa Não é muito tem bonitinho, mais. mas desgastou. Mas aqui temos. O livro chama-se O que é o Espiritismo, tá? Aí, então, ele está bastante castigado, mas é o que é o Espiritismo. Ou seja, o senhor Allan Kardec explicando ao povo o que era o Espiritismo. Perfeito. Tá? Bom, mas quando surgiu o livro dos Espíritos, já tinha sido publicado um livro chamado Iniciação Espírita. Vamos lá. Iniciação Espírita. Nesse livro, Iniciação Espírita, contam 3 obras do codificador. O Espiritismo, uma delas, o Espiritismo na sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e um índice geral remissivo, que é muito interessante, que mostra, então, as palavras, como é que foram criadas, porque não teve jeito, tinha que criar, né? Por exemplo, Kardec resolveu dar o nome de perispírito, aquilo que o mundo espiritual dá um nome bem diferente, né? Mas de corpo espiritual. Bom, aqui temos também um outro livro da época muito interessante, chamado O Principiante Espírita, tá? Aí está com o nome do senhor Allan Kardec, é claro que vocês vão encontrar isso aqui em outras obras, são trechos, mas foi publicado para poder facilitar a divulgação da doutrina. Isso. Da mesma forma, esse livro, que também está dentro de outro livro, chamado A Prece, tá no livro segundo, A Prece segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Aqui está um outro livro interessante, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Era uma doutrina nova, Sim. então precisava haver uma certa introdução, tá? Onde Kardec fez uma introdução maravilhosa, aliás, que deu origem, inclusive, à publicação do livro, senão não seria aceito. Bom, isso aqui já as viagens do senhor Allan Kardec, então tem um título também bastante curioso que diz, vou levantar um pouco mais assim ver melhor, A Viagem Espírita em 1862, tá? Então, Viagem Espírita em 1862. Como se vê, o senhor Allan Kardec teve um trabalho muito grande para poder publicar, além daquelas obras que já mostramos, também essas aí. Certo. E muitos espíritas se surpreenderam quando eu, numa palestra, levei para mostrar. E vou levar para outras casas também. Porque os espíritas desconhecem, mas esses livrinhos menores, que são menos fortes, então as pessoas leem. É curioso isso. Tanto assim é mais verdade que quando as pessoas... Você gosta de estudar a Bíblia? Eu digo, mas não... Por que não? O Espiritismo não é o cristianismo redivivo? Onde é que está verdadeiramente o cristianismo? Na igreja tal, eu não acredito. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, tem que estar igual ao Espiritismo. Fui ler tudo,
adorei, continuo adorando e continuo lendo a Bíblia. Por que não? Porque o Espiritismo está todo dentro da Bíblia, evidentemente com, digamos assim, a atualização da chamada terceira revelação. Perfeito. Claro. E isso nos faz, então, mais felizes de saber que nós não fomos uma aventura, como muitas pessoas dizem. Uma aventura de Sr. Allan Kardec inventando coisas. Se inventou, é porque estava na Bíblia e ninguém explicou. E está lá. Então, eu tive a felicidade minha de dar no Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas uma vez um curso de anos sobre a Bíblia, depois, durante 2 etapas, na União Municipal Espírita de Petrópolis, durante 2 oportunidades, você terminou um curso e fez outro, de menor tempo, esse caso aí em torno de 10 meses. É pouco para quem quer entender a Bíblia. Mas se você tem o contexto, é claro que você tem que mergulhar na obra, não vai acreditar em mim. Né? Com certeza. Embora eu cite os pontos onde aquilo se produz de forma maravilhosa. Então, meus caros, vamos continuar com o programa. Espero que esse telespectador que me chamou a atenção perguntando quantos livros publicou a gente pode ler, dá tempo? Dá, entendeu? Mas não basta. Se então você vai à Casa Espírita, volta a lembrar, já foi dito aqui, você quer conhecer, eles vão te oferecer ou o Evangelho, ou vão te oferecer, quase todas as casas fazem isso, o livro dos Espíritos. Depois virão outras obras que você pode comprar se quiser. Claro. Tá? Ou, o que é melhor, fazer o curso, né, para conhecimento das obras básicas da doutrina espírita. Perfeito. Podemos seguir em frente agora? Vamos, com certeza. Qualquer coisa, se quiserem, voltem a pedir, eu tornarei o assunto. Faremos, tá certo. Então, nós estamos estudando o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, sob o título Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Pergunta: para ser médium, a pessoa precisa ser espírita? Não. Não há batismo na doutrina espírita. Sim. Então você vai até lá, começa a frequentar, se diz espírita, mas não há batismo. Também não há mestres, também não há professores nesse sentido que você vai ter que obedecer. Você vai conhecer os princípios da doutrina espírita aos poucos, estudando, e acima de tudo, não basta conhecer, tem que praticar esses mesmos ensinos. Sim, sim. Então, na verdade, você vai... É sempre interessante. Primeiro vai no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, você vai ver fatos mediúnicos, aí você bate na sua cabeça, aquilo que está lá dizendo antigamente, em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque, ao profeta, porque o que hoje se chama vidente, antigamente se chamava profeta ou vice-versa. Você vai encontrar essa explicação lá, e aí você entende. Mas, obviamente, é preciso que você vá. Aí depois você assim, eu vi uns senhores com mediunidade, falam de Chico Xavier. Chico é um grande médico. Aonde está o que o Chico fazia? Olha, está nos livros espíritas? Está. Mas vai direto na Bíblia. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Aí você diz, está lá mesmo. Foi o que nós lemos, de propósito, que íamos tratar desse assunto hoje, claro, né? Perfeito, maravilha. Todos os desencarnados estão sempre ao nosso lado? É o que diz a doutrina espírita. Todos não. Quer dizer, que então, após o nosso desencarne, o nosso espírito, ou seja, eu mesmo, sem o corpo físico, usando o meu corpo espiritual, que é coisa de São Paulo, que o espiritismo chama de perispírito, então, nós saímos do corpo com o perispírito, ou corpo espiritual, e ficamos por aqui. Por que ficamos por aqui? Porque o nosso perispírito ainda não é puro, para quem realmente ainda está iniciando a sua evolução. Então, a gente fica por aqui mesmo, tá? Praticamente na região dos desencarnados. Se você pudesse ver numa missa, você ia ver milhares de desencarnados lá, porque você é médium, Chico via. Bem, e outros médiums também vêm habitualmente, por isso você se sente muito bem. Agora, aqueles espíritos mais evoluídos já não ficam aqui. Como se fosse um balão, eles já podem ir a pontos mais altos, tá? Subindo milhares, talvez centenas de quilômetros à vontade. Quanto mais evoluído, mais distância ele pode se afastar da nossa Terra. Então, essa evolução é relativa. Vai demorar muitos séculos, mas é assim mesmo, a evolução é assim. Então, isso vai aprender aos poucos, tá? Aí, se você quiser, você estuda também junto com a Bíblia. Mas há outros livros que citam muito bem. É que nós falamos da Bíblia, porque então se diz,
está contrariando a doutrina tal. Não, não está. O que está na Bíblia, está. Pode ser que a doutrina tal e tal não aceite, respeito. Mas dizer que não está na Bíblia, não. O Espiritismo está na Bíblia. Com certeza. Rapidinho, eu estou relendo um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Exatamente o que o seu Gama acabou de dizer é que ele relata ali em trechos pequenos, acessíveis de compreensão para tudo isso. Só uma lembrança. Sim, sem dúvida. Leon Denis foi aquele homem, a barba grande, que depois da morte de Kardec, ele tomou nos ombros a continuação, a divulgação. Então, o primeiro congresso internacional de espiritismo na Europa foi presidido por ele. Por ele, tá? Perfeito. A doutrina vem caminhando devagar, porque nada será feito com violência. Tá? Mesmo que nós aqui venhamos a desencarnar com violência, não tem problema nenhum. A gente vai continuar vivo. Olha, é tal que eu digo, a gente desencarna. Morrer tem o sentido de acabar. Não, para a doutrina espírita é a mudança do estado do corpo físico para voltar ao corpo espiritual. Eu não disse nascer no corpo espiritual, voltar para o corpo, que ele sempre teve, mas um estava ligado ao corpo físico e agora desligado, mas com muito mais poderes de mente e capacidade do que encarnado. Perfeito, perfeito, exatamente. O que pensam os espíritos que nos cercam e que vivem nos observando? Obviamente, são espíritos que estão no nosso estágio espiritual, por isso que eles não saíram daqui. Perfeito. Então, nós atraímos quem? Se nós estudamos, atraímos espíritos que querem aprender. Mas se ao invés disso nós estamos nos reunindo para fazer o mal a terceiros, bom, eles também estão observando. E aí é que eles influem em nossos pensamentos e atos. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 459, que ainda não chegamos lá. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que supondes, não raros são eles que vos orientam e dirigem. De que forma que ele nos orienta e dirige? Ora, nós não vemos na Bíblia tanto fato de Jesus expulsando os espíritos? É assim, porque às vezes a influência é muito grande. Outras vezes a influência é menor, mas você faz atos que não fariam se você não estivesse sendo obsidiado, tá? Ou seja, tentado. A gente ainda gosta de fazer, eu não vou beber mais. Não, mas aquilo, só hoje, ninguém está bebendo. Então faz assim, eu vou beber, mas só hoje, juro que é hoje. E mete a cara mais uma vez naquilo que já está proibido de beber. É um exemplo. Aliás, um exemplo muito simples, que eu poderia falar coisa muito pior. Assim, é obsessão. Mas tem também espíritos bons que nos orientam. Quando ou ele vem pela qualidade dos nossos pensamentos. Se são bons, atraem espíritos bons. Se são maus, atraem espíritos maus. E aí, feita a conexão, muitas vezes, nós vamos acabar atendendo aquela tentação. Perfeito. Tá? E aí erramos. Então, deles não podemos esconder nem os nossos pensamentos? Nem os nossos pensamentos, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, tá? Então, deles nós não vamos esconder através dos nossos pensamentos. Quando a gente, então, está deprimido, triste, a gente tem que se lembrar de quê? Da Bíblia. Isso. Por quê? Perfeito. Porque aí nós vamos ver Jesus insistindo várias vezes. Eu vou citar os 4 apóstolos, tá? Vejam só, Jesus citando. Então, a resposta é: então ele vem esconder os nossos pensamentos, prejudicar. O que Jesus recomenda para isso? Vigiai e orai. Então, a gente tem que vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Onde está isso? Em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Não está satisfeito? Vai para Marcos, capítulo 13, versículo 33. Ainda não está satisfeito? Vai para Lucas, capítulo 21, versículo 36. Também não está satisfeito ainda? Quer para o último evangelista? Vai para João, capítulo 18, versículo 1. Gente, esse programa vai ao ar mais de uma vez durante a semana. Se você quiser anotar, pega o próximo programa e repita isso tudo. Anote e vai na Bíblia e vê. Você vai ver Jesus recomendando. Orar e vigiar, porque a gente está sujeito à tentação. Então, as grandes depressões no mundo, muitas vezes acontecem
em função de a pessoa estar se deixando conduzir por desencarnados. Isso. Porque não se conforma com a morte de um ser querido. O ser querido está ali do lado, mas não pode fazer nada. Aí os obsessores estão cutucando, a pessoa fica mais pessimista, achando que acabou, que nunca mais vai ver. Vai ver sim, mas tem que ter uma um questão mínimo de fé. tempo. Estude e a sua fé vai acontecer. Exatamente, exatamente. Mas eles que nos observam não interferem em nossos pensamentos? Ah, interfere sim. Eu acabei de ler, mas leio de novo. Acabei de dizer, né? Essa é uma pergunta clássica, a gente tem que saber. Isso. 459, 459. Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta foi surpreendente. Muito mais do que supondes. Não raro, são eles que vos orientam e dirigem. Veja a importância da oração. Veja a importância de vigiar o seu pensamento. Eu também, todos os dias, sou sujeito à tentação, sem dúvida nenhuma. E tenho que estudar, ler, porque se ficar na ociosidade é o momento ideal para então sofrermos aquela tentação e acabar errando desnecessariamente. Isso. Faça uma terapia ocupacional lendo. Coisas boas, é claro. Prossigamos. Então, muitos dos erros que cometemos podem ser por influência deles? Inegavelmente, é o que diz a resposta. Porque muitas vezes nós erramos por influência deles, mas veja, é porque nós já tínhamos tendência para o mal. Porque se nós estivéssemos vigiando, isso não ia acontecer. Olha o que aconteceu com Judas Iscariotes. Olha, ele foi tentado para ganhar aquele dinheiro, porque afinal de contas, 30 moedas era bom para ele, alguma coisa. Depois ele vem a dizer, através de mensagem, através de outras obras, etc., que a intenção dele era boa, para fazer Jesus crescer rapidamente. Jesus não precisava dele, ele era um discípulo. Então, aquilo aconteceu para chamar mesmo a atenção. Então, ele errou nessa condição. Ora, Judas Iscariotes depois sofreu durante séculos para conseguir resgatar aquela traição terrível, porque toda traição é terrível. Foi você que errou, citado pela tentação que você não pôde fazer, tentado pela tentação, e aí você errou, e depois você continua negando isso até o final da vida, entendeu? E aí vai descobrir que agora sim, tá ruim para você pra caramba. Quem diz isso é Mateus. Você vai em Mateus capítulo 5, antes de deixar a tua oferta ao altar, vai ver o que teu irmão tem contra ti. Quantas vezes já citamos aqui? Acerta a conta enquanto estiver no caminho, porque depois vai ser muito pior. O oficial te prende, te leva ao juiz, ficará preso, não sairá dali até não pagar o último centil. Na linguagem simbólica de Jesus, porque, claro, muito criminoso aqui na terra não pagou, mas no mundo espiritual está tudo arquivadinho aqui no corpo espiritual e não vai ter saída. É assim. Nós temos que resgatar sempre os nossos erros. Por isso, foi muito bem frisado, vigiar e orar para que a gente não venha a cair em tentação, entre aspas. Prossigamos. Mas como então podemos nos defender? Eu fiz essa pergunta de propósito. Isso aqui está feito antes do programa. O programa é programado. Então, o que nós vemos aqui? De novo, quem pegou o lápis agora, hein, vai poder anotar. Então, vou dar mais um minuto ainda de conversa para poder anotar. Por quê? Podemos nos defender orando e vigiando. Jesus, até uma das vezes que ele ia passar por aquele sofrimento todo, ele pede aos discípulos que fiquem vigiando e orando. Eles dormiram. E depois que Jesus passou por toda aquela dificuldade, sabendo antecipadamente tudo que ia acontecer com ele, todo o sofrimento, Jesus estava encarnado como nós. E aí, então, naquele desespero, ele conta os discípulos, mas como? Não puderam esperar nem um minutinho, né? Ficar orando. É importante. Se pegar o lápis, anote. É a mesma coisa que eu já disse antes, o mesmo trecho. Vigiar e orar. Onde é que está? Mateus, capítulo 26, 41. Marcos, outro evangelista, no capítulo 13, versículo 33. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36. E em João, capítulo 18, versículo 1. Gente, se você encontra
ali dentro, a forma como se defender, mas se você não quer se defender, você vai ficar sendo vítima das tentações. E por isso acaba sendo obsidiado. E a obsessão, meu cara, é uma coisa horrível. Só há um jeito de fugir a ela: a oração e o trabalho em favor do próximo, tá? Então, trabalhar muito é importante para cansar o corpo físico e dormir sem ficar com muitas tentações. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho espiritual para conhecer como a coisa acontece é importante, porque nós temos que nos defender, cuidar da nossa mente. Joana de Anjos diz isso no livro Ser Consciente, por intermédio da psicografia de Divaldo Pereira Franco. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva no interior dele mesmo constitui a essência dele, né? Então nós vemos como é importante. Mas temos que fazer um segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto e estaremos aí para responder tudo, ok, Weckmiller? Perfeito, perfeito. Até já, então. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos lá, Weckmiller. Esses espíritos que vivem interferindo em nossos pensamentos não nos podem dar boas ideias? Olha, vou contar um caso. Sim, podem. Os espíritos bons podem, desde que boa seja a nossa ideia e aí sim a nossa intenção. Pergunta 747 de O Livro dos Espíritos. Deus julga pela intenção. Vou contar um fato que aí vocês gravam, caros telespectadores. Vejam só. Funcionava o Centro de Estudo e Esclarecimento dos Espíritos na casa de uma senhora muito querida, Dona Norma, o senhor Maurício, cito os dados, porque é verdade, é público isso, durante muitos anos. E, de repente, então, eu comecei a pregar lá e, em seguida, com a nossa pregação, o centro cresceu e um amigo, digo o nome completo dele, Carlos Henrique Martins Teixeira, que hoje mora em Portugal junto com a família. Então, ele ficou tão motivado com o conhecimento da doutrina espírita que ele disse para mim que ia comprar uma casa para fazer lá o centro espírita. E aí, ele acabou, como uma surpresa a mim, em pouco tempo, já comprei a casa, já acertei tudo. E aí eu pedi a ele que fosse conhecer, e fomos conhecer o local. No que eu cheguei lá, eu fiquei muito decepcionado, porque eu soube dizer, a gente pode expandir e fazer isso? Ele disse, não, expandir não pode, essa casa é tombada pelo patrimônio histórico aqui de Petrópolis. Aquilo foi um gelo para mim. Esperava fazer um salão grande, bonito, para receber muita gente, para fazer a caridade ali. Aí fiquei naquela tristeza, assim, falei, poxa vida, Carlos, eu acho que não vale a pena. Não, a gente corta a parede aqui, corta até lá. Eu digo, bom, isso já era ideia, mas vai ficar estreitinho, pequeno, porque não pode mexer por fora. Eles, mandei um engenheiro lá, o engenheiro já disse que está tombado, que não pode mexer. Tá bom. O que aconteceu? Eu fui para casa, rezei, pedi o querido doutor Bezerra de Menezes que desse um jeito para a gente achar um comprador para aquilo melhor, devolver esse dinheiro, ainda ganhasse alguma coisa e comprasse em outro lugar. Era essa a minha intenção. Certo. Pedi muita ajuda espiritual que me desse uma orientação. E adormeci. Por volta de 5 horas da manhã, acordei,
fora do corpo físico, a entidade dizendo para mim, não é tombada. Pode ir na prefeitura, não é tombada, vira errado. Eu aí fiquei assim, já era hora de acordar, toquei para o Carlão e disse, não, Gama, o engenheiro foi até lá, eu digo, por favor, entre o engenheiro e o espírito que está me falando aqui, vai lá, por favor. Aí, entendi, então eu mesmo vou da prefeitura, ele me telefonou, Gama, a entidade estava certa, não é tombada, vai lá ver hoje, a casa é enorme, aprovada pela prefeitura, tem um salão grande, centro de estudo e esclarecimento espírita. Tem dúvida quanto a isso? Vá lá ver lá no centro. Pergunta o Carlos Henrique Martins Teixeira, que acompanhou. Dona Norma também acompanhou, outros acompanharam. Então, gente, eles interferem sim. Quando as nossas intenções são boas, eles ajudam. E como ajudam? Desde que a gente coloque o nosso pensamento pensando Perfeito. em coisas boas. Senão, eles não vão ajudar, porque não pode. Perfeito. Rua Antônio Cronenberg, número 42, em frente ao Esporte Clube Magnólia. Isso, maravilha. Citou até o endereço. Muito bom ver aquele aqui. Então, como saber se um pensamento, bom ou mal, é nosso ou nos foi sugerido? Bom, isso é uma pergunta interessante. É a pergunta 464 de O Livro dos Espíritos, porque ela é muito importante, principalmente quando está se tratando de médium. Ora, eu, por exemplo, tinha convicção quando eu disse isso ao Carlão, a entidade disse para mim, eu não tive dúvida. Como é que eu ia inventar isso? Aí eu fui falar com ele. Então, o que nos diz a doutrina? A sã doutrina diz o seguinte, analise a mensagem. Porque se a mensagem for boa, então certamente veio de espírito bom. Pode até não ser aquele mesmo espírito, se não fosse uma coisa importante. Mas se for uma coisa boa, muitas vezes o espírito, eu vi isso acontecer aos montes, ao lado de Chico Xavier, era Chico que dava o nome do pai, da mãe, do avô, do tio. E até uma certa vez, muito curioso isso, o Chico recebeu um cidadão e conversou com o Chico, aquela coisa, ele era, andava vendendo mercadorias em cada lugar. Ambulante. Ambulante, é isso, obrigado pela ajuda. Aí o que aconteceu? Ele foi falar com o Chico, e aí o Chico deu notícia para todos e falou da tia dele. A sua tia também manda dizer que ela está bem, está muito feliz e tudo. Ele olhou assim para o Chico, já começou a pensar, coitado do Chico, minha tia está bem lá. E ela pensou, o Chico pensou que ela morreu. Aí ele não falou nada com o Chico. Quando saiu dali, ele telefonou para casa, era difícil telefone naquela época, não tinha celular. Aí tocou para casa à noite, depois da reunião. Tá tudo bem, graças a Deus. O Chico já não é mais o mesmo, porque ele falou aqui da nossa tia fulano de tal. E aí eu fiquei assim, né? Aí a pessoa do outro lado, ô fulano, ela faleceu anteontem, não tivemos como comunicar você, que você é carteiro viajante. Então, onde você estava, nós não sabíamos, ainda não informamos a você, mas o Chico está certo. A pessoa faleceu mesmo. Você vai duvidar de uma mensagem dessa? Quem recebeu não sabia. Mas o Chico sabia, o Chico estava vendo. Claro. Né? Eu poderia contar outros N casos aqui, mas infelizmente o tempo não vai deixar. Né? Pergunta, eles se divertem com os nossos erros? Isso não os prejudica? Prejudica os desencarnados, sim, porque eles nos ajudaram, tem uma cota de responsabilidade. Mas isso, alguns se divertem pelo atraso deles, porque quer botar fogo no negócio e bota. A pessoa até desanima, né? É lógico. Então, a gente tem que usar um outro argumento, né? Além do vigiar e orar. Tá? O homem é um ser que tem uma mente, então ele analisa e verificar, tá? Então o que é bom você aceita, o que não é bom ou que é duvidoso deixa de lado. É pela análise também, não vai prejudicar, não. Eles não são tão livres de fazer o que quiserem contra a nossa vontade, isso eles não podem fazer. Perfeito, perfeito. Mas não é injusto que só os espíritos inferiores prejudiquem? Vou dividir essa questão em duas, tá bem, Sim, seu Gama? Tá. Então, a primeira é esta. Mas não é injusto que só os espíritos inferiores prejudiquem? Olha, veja bem, não é só os espíritos inferiores que nos prejudicam. Muitas coisas são nossas mesmo. Outras coisas são de espíritos inferiores, mas também recebemos influência de espíritos bons
que nos ajudam, até avisando quando a gente está doente. Você sabe o que eu quero dizer, que eu não tenho mais tempo para isso. Né? Mas já teve um médico em Petrópolis, meu querido, está vivo, praticando. E ele disse para mim, por favor, senhor Gama, quando trouxer para cá, traz coisa da terra que o senhor sempre traz. A informação espiritual sempre confere, mas não traz para mim não, que eu não gosto disso. Eu respeito a opinião dele. Mas então os espíritos interferem em quê? De acordo com o estado mental nosso. Estamos pensando para o bem ou para o mal? Isto que semeias, isto também ceifará. Semeamos pensamentos bons, verão a ajuda dos espíritos. Semeamos pensamentos ruins, ora, se prepara para receber a orientação, entre aspas, dos espíritos inferiores. Mas a responsabilidade maior é sua. Eles também têm, mas a maior responsabilidade é sua, que é exatamente o livre-arbítrio. E a doutrina espírita diz que respeita o livre-arbítrio. Ninguém veio aqui na Terra como um boneco para fazer tudo certinho. Chico Xavier também teve que lutar contra as inferioridades. Claro, todos nós, ele mesmo nunca negou isso, tá? A tentação é que ele era encarregado, passava por elas muitas vezes, porque também vinha a canseira, vinha o cansaço, e ele tinha que superar tudo e superava. Mas dizendo quantas vezes ele sofria com isso. As pessoas não compreenderem que ele falava aqui porque para ele era normal, vivia nos dois mundos ao mesmo tempo. Nos dois mundos, praticamente. Perfeito. E o senhor já respondeu exatamente a segunda desta pergunta. Os espíritos superiores não nos podem ajudar? Claro que sim. Podem e nos ajudam, sem dúvida nenhuma. Agora, é bom dizer o seguinte, quem é que nos ajuda depende do nosso comportamento ético e moral. Porque os espíritos têm que evoluir, encarnados ou não, têm que evoluir em ciência e em sabedoria, ou moral. Tá? Portanto, em ciência e em moral. Então, se ele estiver muito evoluído em ciência, ele vai reencarnar com tudo aquilo bloqueado para que ele venha a falar agora exclusivamente da parte moral e crescer. Não adianta você ter um ser iluminado de conhecimento e achar que é o fim. Não. Não. Tá? Quando questionado sobre Deus, Einstein respondeu, né? Você acredita em Deus? Diz ele, olha, no Deus que os homens fizeram, eu não acredito. Mas nos Deus que criou tudo, que nos ensinou o amor, que faz com que as leis físicas sejam perfeitas e não errem nunca, que faz com que as leis morais permitam trazer a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Nesse Deus eu acredito. Agora, vinculado a essas coisas que existem por aí, aí não. Então, ele, Einstein, já tinha ideia de que ele sofria essa influência, até porque as descobertas que são a ele atribuídas, e também depois aquele inglês, que os nomes estão ali faltando. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ele também teve aqueles insights, aquelas lembranças repentinamente para poder responder com a ciência, com a matemática, com tudo mais, como que recebe isso. Outro exemplo, vejam só, na hora de distribuir o prêmio Nobel, então muitas vezes assim, tem um ser, recebe fulano da Austrália, fulano da Bélgica e fulano dos Estados Unidos, os três vão receber. Todos os três estavam pesquisando a mesma coisa. Por quê? Então, por que ao mesmo tempo? Porque aqueles espíritos interessados em descobrir alguma coisa que é muito importante para a humanidade, então eles também foram incentivados, nem perceberam isso, e mergulharam no estudo e obtiveram o mesmo resultado. Tá? Lembremos, quando Einstein lançou as suas teorias sobre o universo, ninguém entendia ele. Ninguém entendia. Depois, então, é que uma meia dúzia, chegou a 12 enquanto ele era vivo, já que pediram, por exemplo, que ele viesse ao Brasil, que ia acontecer, isso estou me referindo a Einstein, ia acontecer, enfim, um fenômeno solar, não sei se é da Sol, da Lua, mas ia acontecer que de Belém do Pará ia se ver muito bem. Ele veio para cá para ver. Foi confirmado o que acontece com o planeta Mercúrio quando está por trás do Sol. A influência do Sol é tão grande que ele muda um pouco de caminho, depois ele volta para o caminho. Einstein ficou maravilhado, mas ele já tinha previsto. Como é que ele pôde prever
algo que o encarnado não vê sem o equipamento. Perfeito. Né? Para poder medir a diferença que acontece com o mercúrio. Ali estava a prova absoluta. Depois vieram milhares de provas, a coisa evoluiu para chegar, infelizmente, até a bomba atômica. Mas é a natureza. Einstein pediu, pelo amor de Deus, que não explodissem a bomba, porque depois não sabia o que ia acontecer. E até hoje estamos nessa angústia aí. O mundo pode acabar da noite para o dia, mas nós espíritos não acabaremos não, tá? Perfeito. Deus é misericordioso, ó, eu dou livre-arbítrio. Besteira que vocês fizerem vão colher. Pode falar, pode falar. Especificamente, o senhor comentou uma coisa sobre a energia atômica. Eu li um determinado artigo em que um cientista americano mostra exatamente que nós usamos mal esta energia, que nós tínhamos que usá-la para o bem. Por que ele diz isso? Porque ele pensou tanto por que é que Deus especificamente fez o universo, colocou a Terra onde nós estamos, dentro da nossa galáxia, Via Láctea, perdão, e aí ele mostra tudo no universo, inclusive nas galáxias, são movidos pela força atômica para o bem, não usada para o mal, como o ser humano assim o faz. Exato. Perfeito? Isto que tu semeias, isto também ceifarás. É novamente Jesus dizendo. Então, o que você semeia? Se você semeia o bem, vai colher o bem. Se semeia o mal, vai colher o mal. Na ciência também é assim. Você pode ter remédios que curem muita coisa, mas pode ter remédios que são devastadores. Nem podemos chamar de remédio, mas são substâncias que, se você criar para praticar, é um problema muito sério. Perfeito. Não sei se ainda temos tempo, Vecmilha, mas arrisca mais um aí, tá? Isto. Como neutralizar a má influência de um ou muitos espíritos maus? Bom, como neutralizar? Mateus 26, versículo 41. Aliás, eu já citei isso hoje aqui mais de uma vez, né? Mateus 26, 41. Que Mateus é o primeiro evangelista, a gente costuma guardar, então, algumas coisas mais de Mateus. Até que Mateus foi discípulo de Jesus, ele mesmo. Enquanto que Marcos não conheceu Jesus, é verdade. Exato. Lucas não conheceu Jesus, também é verdade. Então, escreveram por ouvir dizer, mas Mateus não. E João também não. Exato. Então, eu me fixo sempre em Mateus e João, porque eu vejo que os outros aprenderam com terceiros. Tá? Mas também tenho a convicção íntima de que eles eram, sem saber, excelentes médiums. Né? Porque você vai até a biblioteca de Washington e você descobre que lá tem um afresco, é o nome que eu posso dar, e na biblioteca, com esse afresco, o afresco mostra João ditando o evangelho para alguém, está fazendo assim com o dedo, e o camarada está lá batendo na pedra, tentando pintar o evangelho, colocando nas pedras, que era o regime que tinha antigamente. Então, João, inspirado, ditava para outro, porque João e Pedro, olha atenção, Bíblia, de novo, João e Pedro eram homens indoutos e sem letras. Tá? Olha, nós estamos isso, agora falamos dos Atos dos Apóstolos. Então, tudo isso é muito bonito, que confirma que está na doutrina espírita. Então, a influência pode ser neutralizada quando quisermos. Mateus 26, 41. E esses maus pensamentos que nos prejudicam, pode ser só nosso, mas pode ser também dos espíritos. Tá? Mas sempre haverá nossa participação, porque nada é, aí no caso, imposto. Perfeito. Vecmilha, o tempo acabou para nós, então ainda temos o tempo para nos preparar. Vamos lá. Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que pode ser visto também lá pelo Facebook. Só digitar TV Cidade de Petrópolis, tudo junto. E vai aparecer o programa, assim como também toda a grade de programação deste canal 16.
Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Meu irmão que nos ouviu e nos viu, ora, ninguém é obrigado a fazer nada. Você pode não fazer nada, mas quando você desencarnar, você vai se arrepender de ter nascido e não ter feito nada, porque só adquiriu mais débitos. Então, se você tem pelo menos a ideia, comece a fazer alguma coisa por você mesmo, aqui e agora. Não deixa para depois, sabe? Independente do que é a religião, olha a beleza da doutrina espírita, que diz na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, é necessário ser espírita para ter uma boa situação no mundo espiritual? E a resposta é taxativa, não. Seria uma injustiça, muita gente não teve oportunidade de se esclarecer. Mas aqueles que podem se esclarecer, sim. Então começa a mergulhar o estudo já. Por isso Chico deixou essa belíssima frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos